Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão muito interessante da matéria de estática em física. Essa é uma questão que eu peguei na prova Olimpíada Brasileira de Ciências 2015 e ela é muito bonita, assim, uma questão clássica dentro desse assunto. Tem até questões parecidas com essa no livro do Tópicos de Física e é muito bom resolver esse tipo de questão porque ela sempre tem uma possibilidade de cair nessas provas como ITA, IME, EFON, Colégio Naval, AFA, SpaceX, todas elas podem cair questões nesse estilo. Então é importante treinar bastante para que, se cair, saber fazer. Antes de começar para valer, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda muito o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Ela diz o seguinte: uma barra homogênea de peso 80 newtons, ela é mantida em equilíbrio horizontal por meio de duas cordas verticais que suportam tração máxima de intensidade 130 newtons cada uma. Aí tem esse desenho aqui, a gente vai fazer tudo a partir desse desenho. E aí ele continua: o valor máximo do peso de uma caixa que pode ser pendurada na barra, na posição indicada na figura, sem que rompam essas cordas, é de. Aí a gente vai ver que vai aparecer um desses itens aqui, ó. Essa aqui, gente, é uma questão super bonita, como eu falei, uma questão clássica desse assunto. A gente tem tipo uma receitinha de bolo para seguir aqui, né? Quando eu dou aula desse assunto, eu sempre digo para os alunos: esse tipo de questão é que nem uma receitinha de bolo. Se você fizer o passo a passo, você não vai de jeito nenhum. Primeira coisa é pôr as forças, né? Começa sempre pelo peso. Ó. O peso está no centro de massa. Né? Como a gente bota aqui o peso no centro de massa, é 80 newtons. Ele diz isso na questão. Né? Só digitar esse 80 aqui que foi meio feio. 80 newtons é o peso da própria barra. Esse bloquinho aqui, ele vai ter um peso P para baixo. E aí quem sabe que nessa corda, a gente vai ter tipo duas trações, né? Que são idênticas. Uma aqui para cima, como é uma corda única, a gente vai ter T, só que esse T é igual ao P, gente. Porque aqui você não está com tudo em equilíbrio, né? Então a gente sabe que o T vai ser o próprio peso desse bloquinho. A gente já sabe que tem uma força para baixo, que é essa tração, que é igual ao peso empurrando para baixo essa barra. E a gente vai ter também os dois T's aqui, né? Esse lado esquerdo eu vou chamar de A, o lado direito eu vou chamar de B para ficar organizado. Aqui a gente tem o TA para cima. E do outro lado a gente também tem o T, que é o TB, para cima também. Aí aqui a gente já precisa fazer as duas coisas, o equilíbrio das forças e o somatório dos momentos de força. Normalmente a gente começa pelo equilíbrio das forças. Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o equilíbrio das forças, para depois passar para o somatório dos momentos de força. Equilíbrio de forças. Que aí no caso aqui está tudo na vertical, fica um pouco mais simples, né, quando é tudo na vertical. Vamos lá, a gente tem ó, o peso da barra e tem esse peso desse bloquinho empurrando aqui no sentido horário. E é muito interessante a gente perceber que além disso, né, a gente tem essas trações, né? A gente tem essa tração aqui que ela está empurrando como que no sentido horário também. Né? E a gente tem essa tração TV que tá tipo fazendo com que ela possa girar no sentido anti-horário, mas na hora de você fazer aqui o equilíbrio das forças, a gente tem que simplesmente pegar os vetores na vertical. Você tem dois para cima e dois para baixo. Então a gente faz o somatório, né? A gente vai fazer os dois para cima igual os dois para baixo. Já que está tudo em equilíbrio, a gente vai ficar com P mais 80. Ele vai ser igual a TA mais TB. Essa é a primeira equação, uma equaçãozinha super tranquilinha da gente fazer. A gente guarda essa equação, a gente vai trabalhar com ela daqui a pouquinho. Né? Vou deixar ela guardadinha aqui, chamar de equação número 1. Aí agora a gente vai para a parte mais importante, a gente quer o somatório dos momentos de força, né? Que a gente chama de torque. O somatório dos momentos de força tem que ser igual a zero. Nesse tipo de questão, toda vida a gente coloca o ponto de giro aqui no centro de massa, porque é o ponto que é o que faz mais sentido, é o ponto que as contas elas saem bonitinhas, né? O giro no centro de massa da barra, né? Quando a gente faz o giro no centro de massa da barra, tudo fica mais simples. E aí a gente precisa fazer as divisões das distâncias, né? Aqui da esquerda para o ponto do centro de massa, a gente vai ter L sobre 2. A gente coloca tudo isso na própria figura, para a gente saber das distâncias para o ponto de giro. Se eu tenho L sobre 4 aqui, esse outro pedacinho, obviamente tem que ser L sobre 4 também, para que a gente tenha
o comprimento L da barra. Aí pronto, a gente tem que ver isso daqui, gente. Quais são aquelas que giram no sentido horário e quais são as que giram no sentido anti-horário. A gente vê que tem esse peso que ele gira no sentido horário. Essa tração A também gira no sentido horário. E essa TB é uma única força que gira no sentido anti-horário. Então as duas do sentido horário vai ser igual àquela que gira no sentido anti-horário. Então é isso que a gente vai fazer. Vou começar pelo TA, gente. O TA, ele vai multiplicar pela distância até o centro de massa que é L sobre 2. Ele vai se somar com o P vezes a distância para o centro de massa, que é L sobre 4. Isso aqui vai ser igual a essa tração, né, TB, vezes essa distância para o centro de massa, que é L sobre 2. Vai ficar TB, que multiplica L sobre 2. Aí aqui o que a gente pode fazer? Eu vou multiplicar a equação inteira por 4, porque se você multiplicar a equação inteira por 4, ele desaparece essas frações, né? Você acaba com essas frações. Então aqui o que a gente vai ficar? A gente vai ficar com 2TA, 2TA que se soma com... sim, outra coisa, eu já estava esquecendo de cortar os L's aqui. Ó. Você pode cortar todos os L's, né? Porque o L aparece em todas as expressões. Vai ficar 2TA mais P é igual a 2TB. Ao multiplicar tudo por 4 vai ficar isso. Aí aqui, gente, a parte mais interessante dessa questão, aqui é uma parte interpretativa, né? Porque aqui você vê que você tem 3 variáveis, né? P, o TA e o TB. E apenas 2 equações. Não tem como resolver esse sistema, gente, mas a questão ela fala uma coisa crucial no começo. Ela diz que a tração máxima que elas suportam é 130 newtons. Aí a gente tem que olhar, gente, usar a inteligência aqui, né? Algo muito simples. Você tem duas cordas. O peso ele está muito perto da corda da direita, né? E aí ele faz esse torque com essa força empurrando aqui do lado da direita. Qual vai ser a corda que vai romper primeiro? Tá óbvio, gente. A corda que vai romper primeiro é essa do lado B aqui. E aí a gente tem que fazer essa substituição, né? Aí a gente sabe, aqui, eu vou até escrever aqui do lado, ó. TB rompe primeiro, né? A corda B rompe primeiro. E aí a gente vai substituir o TB por 130. Mas se ela rompe primeiro, a gente vai substituir o TB por 130 nas duas equações, gente. Aí aqui a gente vai fazer isso. Ó. Quando eu substituo aqui logo na segunda, ele vai ficar 2TA mais P é igual a 2 vezes 130. Ele vai ficar 2TA mais P é igual a 260. Mas quando eu pego ali a primeira, né? Eu vou tentar fazer todo esse espacinho aqui, né, para não ter que ficar saindo desse desenho. Ó. P mais 80, ele vai ser TA mais o TB, que é 130. E aí a gente vai poder jogar para o outro lado, né? O P, ele vai ser TA, e o 130 menos o 80 fica 50, né? Vai ser TA mais 50. E aí pronto, aqui a gente vai poder descobrir o P, nós substituindo o TA aqui no caso, né? O TA vai ser P menos 50. Quando a gente substituir o PA vai ser T menos, o TA vai ser P menos 50. Então quando a gente substituir o TA por P menos 50, aqui eu vou baixar só um pouquinho aqui para poder fazer a continuação dessas contas aqui embaixo. Ó. Ele vai ficar 2 vezes P menos 50 mais P igual a 260. Aí aqui a gente faz o produto distributivo, 2P menos 100 mais P igual a 260. 2P mais P fica 3P. E aí jogando 100 para o outro lado vai ficar 260 mais 100, 360. Só já tá essa setinha que ficou tão feinha ela. Eu gosto de fazer a coisa organizada, bonitinha. Aqui vai ficar o P, a gente chega na resposta final, que vai ser 360 dividido por 3, 120 newtons. E aí um dos itens mostra exatamente isso, 120 newtons, letra E. Muito bonita essa questão, né? Tipo, você vê que ela é bem interpretativa, e um aluno que nunca resolveu uma questão como essa, ele pode ficar empacado, ele pode até chegar nessas duas equações e ficar meio perdido, porque você tem 3 incógnitas e 2 equações. Aí você tem que lembrar, eu posso utilizar essa informação da atração para poder terminar de resolver tudo. É exatamente isso que a questão queria do aluno, né, que ele tivesse essa sacada. Espero que vocês tenham entendido direitinho, todo passo a passo. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!